Olá, você está no Palavrinhando. Ela é a Roseli Mazulo. E ela é a Rosana Freneta. E a gente está aqui para Palavrinhar. All my time I'm waiting you to answer the phone. Hoje é dia de quê? De pote de ouro. Pote de ouro? Pote. Olha o nosso pote de ouro. Inspirando pessoas, né, Rô? Nosso pote de ouro. Eu fiz uma live na semana passada com uma amiga querida e ela queria que eu sorteasse palavras para a live dela. Então a ideia da Rose se perpetuando, muito legal. Vamos ver qual é a palavra? Isso daqui eu vou deixar a Rose falar. Eu não, quem entende de cérebro é você. Inteligência. Enquanto eu procuro a palavra, Rô, quais são os recadinhos para a turma? Meus recados de praxe, por favor, curtam muito o canal, curtam, apertem o botãozinho. Fiz errado, vocês perceberam, né? Eu usei a placa de compartilhamento para falar de curtição. Mas curtam do mesmo jeito, curtição está aqui. E aqui é para vocês compartilharem quando vocês gostarem do vídeo, acharem que tem alguém que mereça ouvir, que precise ouvir as nossas palavras inspiradoras. E acionem o sininho para serem avisados quando os episódios novos subirem. Além de se inscrever no canal, né? Por favor, inscrevam-se no canal. E façam tudo isso logado, senão o senhor YouTube não considera nada do que vocês fazem. Inteligência. Substantivo feminino. A inteligência. 1. Faculdade ou capacidade de aprender, apreender, compreender ou adaptar-se facilmente. Intelecto, intelectualidade. 2. Destreza mental, agudeza, perspicácia. E 3. Pessoa inteligente. Certo, bebê? Ai, inteligência. E aí uma pergunta que não quer calar, Roseli Mazulo. Inteligência, a gente desenvolve ou ela é inata? Então, se eu partir do princípio de que inteligência é a capacidade de absorver informações e saber o que fazer com elas, porque não adianta acumular. Pelo que eu estudo, você tem o quociente de inteligência que não muda no decorrer da vida, mas muda o seu volume de informações. Então, a inteligência, ela te permite absorver informações. E, obviamente, o cérebro é um músculo. Se você usar, ele vai se desenvolver mais. Então, na medida em que a gente vai absorvendo informações, a gente vai se interessando mais pelo mundo, pelas coisas, em busca de mais informações. Então, acho que todo mundo nasce com uma capacidade de entender o mundo, de interpretar o mundo, e essa bagagem pode crescer substancialmente. Inclusive, nós estamos aqui para estimular o uso da inteligência. O pensamento, né? Trabalhar o pensamento. Quando a gente fala de inteligência, que é muito comum, né? A gente olha, nossa, essa criança é tão inteligente. Ou, nossa, como ele é inteligente. E aí vem aquilo que a Rô colocou, né? Nós todos nascemos com a capacidade da inteligência, de ter a capacidade de leitura de mundo, de pensamento crítico. O problema é quais são as motivações, quais são as interações que a gente tem quando criança, como a gente desenvolve o nosso cérebro, né? Porque é no momento da infância e que o nosso cérebro capta tudo que está em torno, todas as vivências, todas as experiências que a criança tem, o cérebro vai captando. A gente está falando aí de cérebro sem lesão, cérebro que não há nenhum diagnóstico, né? A gente está falando de cérebro normal, vamos colocar assim, tá? Fisiologicamente, isso. Então, sem lesão, sem nenhum problema aí que tenha físico, tá? Então, a gente vai absorvendo, enquanto criança, todos esses estímulos externos.
E esses estímulos externos, se a gente for pegar o desenvolvimento do cérebro do bebê até os 3, 4 anos de idade, você vai ver o quantos neurônios se multiplicam e migram, né? Você tem 3, 4 famílias de neurônios, vou falar família, e conforme você vai estimulando o bebê, essas 4 famílias vão se multiplicando, vão quadriplicando, e aí, com 3, 4 anos, você tem ali já uma comunidade imensa de neurônios, cada um responsável, responsável pela fala, pela audição, pela visão. Então, eles vão se localizando nas posições adequadas do cérebro, e quanto mais você estimula a audição do bebê, quanto mais você estimula a fala, quanto mais você estimula os movimentos, né? Por isso que tem, na educação infantil, tem aquelas atividades de pintar, de pular, porque são estímulos para que o cérebro, que é para que os neurônios comecem a fazer as suas conexões. E daí vem a inteligência, que é o pensamento. Então, tanto é que estuda-se, né? Como é que o pensamento é produzido? Da onde ele sai? Né? Em que lugar do cérebro ele está? Então, ele está em todo lugar, na verdade, porque se você já viu uma figura, uma imagem da conexão neural, você vai ver que você tem um neurônio mandando informação para o próximo, e isso é uma velocidade acima da velocidade da luz. É microsegundos que a informação vai passando. Então, a informação está nessa conexão, que são... É como se fosse uma corrente elétrica. A informação está aí. Agora, como é que isso é transformado em pensamento? Aí a galera tá se debruçando em cima de livros, estudos e pesquisas para ver onde está o pensamento. Se o pensamento está na alma, não está na alma, enfim. Mas a inteligência, como a Rô disse, é isso mesmo. É a capacidade que a gente tem de colocar a informação. E o cérebro, gente, quando a informação não é usada, a informação é descartada. Nossa, eu fiz isso, por que eu não lembro? Porque isso, o cérebro, ele é inteligente. Aquilo que não usa, ele descarta. Mesmo porque, Rô, me corrija se eu estiver errada, um parênteses aqui, eu sempre pedi para a senhora Rosana Freneda fazer um curso, um episódio, um livro, qualquer coisa que fale sobre o processo de aprendizagem. Como nós aprendemos, como nós estudamos, porque nós vamos à escola e não entendemos como eu retenho a informação, como eu tomo posse dela. Porque, de fato, as pessoas não estudam, as pessoas vão à escola, é um ato mais de locomoção e socialização do que de aprendizado. O aprendizado é só quando, né, porque é necessário, aí vai atrás. Por isso que eu ia te perguntar, primeiro, como tudo isso é construído na infância, por isso que a educação de base é tão importante. Eu sempre disse, né, a educação infantil ela é muito mais importante que as demais. Sim. Porque se você não der o embasamento... É o alicerce, né, o alicerce para o cérebro. Para o cérebro fazer as conexões. Porque se você largue uma criança na selva, a gente tem um exemplo, já aconteceu, né? Tarzan veio da onde? O filme Tarzan veio de um fato, de uma criança que foi abandonada no meio da floresta com os animais. Como é que ela se comunicava? Como os animais, Como os animais. Como é que ela andava? Como os animais. Ela andava de 4, era um ser humano, bípede, mas andava como se fosse um quadrúpede, né? Por quê? Porque era o exemplo dele, a vivência dele, eram aqueles sons, era aquela forma de andar, a forma de se alimentar. Então, aí depois, quando ele vem ali, quando ele é encontrado e que ele vai para, se não me engano, acho que é Inglaterra, né? E aí teve uma pessoa que reeducou essa que ali não era mais uma criança, era um pré-adolescente. Então teve que reeducar. Essa criança levou um tempo para poder começar a falar as primeiras palavras, porque
Lembra de um episódio que a gente falou da plasticidade cerebral? Então, se não há nenhuma intercorrência, o cérebro vai se adaptando. Ah, então quer dizer que eu vou aprender a vida inteira? Quer dizer que você vai aprender a vida inteira. Antigamente falava-se, né, Rô, que a gente, depois de uma certa idade, nós não tínhamos mais a capacidade de aprendizado. Já foi por terra. Sim. É mais lento, muitas vezes, o processo, né, Rô? Porque aí a gente esbarra na questão das habilidades, né, Rô? Então, se é uma habilidade muito presente em mim, eu passo a vida inteira aprendendo, me alimentando dela, transformando, Isso. atualizando. Agora, se é algo que eu não vivenciei, não tem tanto significado para mim, e de repente, numa fase da vida, eu resolvo aprender, realmente o processo é mais lento, mesmo porque você tem tanta informação e a gente não aprende a selecionar também, né? Não. A descartar o que você não usa, a colocar. Eu acho que a informação vem e ela se torna conhecimento quando você dá um significado a ela. E muitas vezes, talvez por isso a criança esqueça tanto. Porque a ludicidade presente na criança faz com que ela não se atenha ao significado dessas informações que vêm até ela. Sim. Diferente do adulto. Porque o fato é, se você pega uma sala de universidade, de um curso de 4 anos normal, você tem alunos de uma faixa etária aí de 19 a 25 anos. Se você vai para uma sala de universidade de cursos técnicos de 2 anos, tecnólogo, as pessoas têm uma faixa etária maior. Porque elas já estão no mercado, muitas vezes não tiveram oportunidade de estudar, ou estudaram algo que não se tornou carreira para ela volta lá com 40 anos estudar, por exemplo, técnico em contabilidade, técnico em marketing, tecnólogo, né? Ou então, técnico em informática, alguma coisa aí que tem mais mercado de trabalho, E aí, quando né? você vê esses dois alunos, um aluno de 19 a 25, ele tem uma maneira de pensar diferente. O significado das coisas, e é a idade mais frutífera, Sim. Ele ainda não tem isso. O aluno de 40 anos, ele já está no mercado, de repente ele não tem um salário tão legal, ele já a educação, a sala de aula, o aprender passa a ser uma necessidade tão grande para ele de liberdade, de crescimento financeiro, crescimento profissional, que é um aluno mais fácil de se lidar, porque ele está realmente interessado. Só que aí o processo da aprendizagem do mais velho, é óbvio que isso não é regra, tá? É um processo um pouco mais lento. Por quê? Porque a gente vai perdendo, sim, neurônios. Os neurônios vão morrendo. A gente produz neurônios novos. Nascem neurônios, nascem, porque até um tempo atrás dizia-se que não havia não é bem nascimento, mas aparecimento de neurônios novos no nosso cérebro. Tipo, o que foi criado é aquilo que está criado e acabou. Não. O que não é usado é descartado. Só que a produção de neurônios novos é menor do que quando você é mais novo. Quando você é mais novo, tanto é que até os 20 anos é o momento que você mais... São os momentos que a gente mais aprende. Então, você perguntou, né, como é que a gente aprende? A gente aprende pela repetição. Então, é óbvio que existem outros elementos envolvidos, mas uma dica básica, prática é repetição. Então, em casa, eu tinha minha filha que estava fazendo ensino médio e estava tendo problemas. E aí, estava tirando nota baixa e aquela coisa, que em casa eu não sei porque carga as águas, elas ficam tudo desesperadas com nota baixa. Eu chamei e falei, bonitinha, calma. Ela estudava de manhã, né? Você vai chegar da escola, a gente vai almoçar, você vai rever a matéria que você teve na manhã, rever tudo que teve de manhã. Você vai fazer a lição de casa que foi pedido naquele dia, mesmo que a lição de casa seja para a próxima semana. Faça no dia que você teve a informação. E aí você tá com o cérebro tá fresco, você acabou de ver. E aí quando você faz a lição... Por que a lição de casa é pedida? É castigo para você, aluno? Não, gente, não é castigo. É para que o conhecimento se concretize, se fixe no seu cérebro. A informação. E a transforma em conhecimento. Então, quando você repete, outra dica,
20 minutos antes de você ir nanar, pega lá tudo que você viu. Não é para ficar. Não, você pega, olha, a professora hoje deu de português, deu sujeito, o sujeito é isso, tá? Ela também deu predicado, o predicado é isso. Aí você dá uma olhada no exercício da lição de casa que você fez e vai dormir. É neste momento que nosso amiguinho aqui, ó, trabalha, e aí, uma vez a informação fixada, nunca mais você vai esquecer. O problema é que as crianças, né, decoram para poder ir bem, só para ir bem na prova. E percebam que repetir não significa decorar. Não, tá? não. A repetição, ela não tem um compromisso de você decorar vogal, consoante e vírgula. É a questão de você tomar posse da informação, né? E adequá-la, porque é interessante que quando vem a informação, é o que a Rô falou da imagem, né? Quando você olha para uma imagem, o cérebro escaneia milhões de informações. Isso acontece quando você vê uma pessoa pela primeira vez, qualquer coisa. Qualquer coisa. Ou quando você revê as coisas. Então você já tem experiência, é o conhecimento tácito, né? Que é o conhecimento de vida. Quando vem uma informação nova, o que o cérebro faz? Quando você tem um interesse genuíno em ser uma pessoa inteligente, né? O cérebro faz novas conexões. Por isso que quando o professor ele ama o que ele faz, ele vai, em primeiro lugar, considerar o universo que já vem com o aluno. Porque a gente não pode chegar e entender que o aluno é uma mente zerada. É uma tábua rasa, né? Ele tem as suas experiências, as ele vivências, tem vivências, né? Ele tem como ele vê os pais, o que ele ouviu. Ele, por exemplo, na história da leitura, que eu acho um absurdo as pessoas não conseguirem ler. Se eu nunca vi meu pai e minha mãe com um livro na mão, quando criança... a experiência, a vivência. Dificilmente. Pai e mãe são as pessoas que a gente mais admira desde sempre. Aqui em casa é uma loucura, né? Porque em casa, gente, tem livro para tudo quanto é que é lado. Porque aí, são os meus, os do Ale, os da Luísa e os da Laura. São os estímulos. Eles trocam livros e a Luísa vai para o sebo trocar livro. Ela já leu, ela não deixa parada. Ela vai lá e troca por outro. Por quê? Nós fomos estimulados. A leitura tem que ser estimulada. Então, em sala de aula, nós víamos e ouvíamos muitas vezes, vamos falar, na minha casa não tem nenhum livro. Eu ouço as pessoas falarem, nunca li o livro inteiro, a vida inteira. Ou seja, você não leu o livro inteiro, você não leu. Simples assim. Então, esses estímulos, eles precisam estar à nossa volta. Por isso que num dos episódios que nós, recentes, nós falávamos, né? As pessoas que estão à nossa volta nos estimulam. Então, busquem pessoas que estimulem vocês a serem melhores, a buscarem conhecimento. Eu, por exemplo, eu sou alucinada por pessoas inteligentes. Eu amo sentar e babar no conhecimento das pessoas. Porque normalmente a pessoa inteligente, ela tem história para contar. É enfadonho demais você conversar com alguém que não tem história. Mas, gente, esse inteligente que a Rô está falando, que a gente está falando, é o inteligente que lê, que vai buscar informação, e todos nós temos essa capacidade. Exatamente. A não ser que haja alguma intercorrência física no cérebro, que nos dê algumas limitações. Caso isso não haja, todo mundo é inteligente. Exatamente. Então, quando você admira uma pessoa inteligente, como diz a Rô, você pode ser tanto quanto ou melhor que ela. O que eu quero dizer é que, assim, quando você habita lugares, você transita em lugares onde as pessoas têm um interesse genuíno em protagonizar a vida, em fazer parte do mundo e não ser um espectador da vida, essas pessoas te estimulam. Porque é muito interessante que você se senta à mesa com alguém e essa pessoa, ela tem pensamentos interessantes, ela te move. Quando você lida, é óbvio que você vai ter momentos e tá super certo, de extrema diversão, de falar bobagem mesmo, de beber, de dançar, tá tudo certo. Mas observe quando você se senta ao lado de uma pessoa interessante. Normalmente a pessoa interessante, ela usa a inteligência. O que aqui eu gostaria muito de abordar, a Rô, ela entende a inteligência de maneira científica.
eu entendo inteligência de maneira social, né? A gente ali, eu Se completa. porque assim, eu observo o quanto é interessante. Nós, a Rosana acabou de falar, todos nós somos inteligentes, mas nem todos nós tomamos posse dessa capacidade. A gente, é a história de ficar no lugarzinho e falar, eu sou burro. Eu sou burro, eu não consigo entender. Eu não consigo, e chora. É claro, às vezes você não consegue entender, porque você pode ter aí um TDAH, e aí você precisa procurar um psicólogo, um psicanalista, não, um psiquiatra, psicopedagogo, né, que vão primeiro ali, que a gente, que eu sou neuroeducadora, a gente não fecha diagnóstico, né, porque quem só pode fazer isso é o médico. Mas a gente, como conhecedora, né, psicopedagoga, neuroeducadora, psicólogo, a coordenação da escola, já olha e fala, peraí, essa criança, e aí é uma equipe multidisciplinar que vai olhar para essa criança e vai falar, ó, é interessante que ela vá para ter um diagnóstico mais... porque hoje está muito na moda, viu, galera? É muito triste isso. Qualquer coisinha é TDAH, e às vezes não, às vezes a criança só é um pouco mais ativa. Isso não significa que ela é hiperativa. E aí entra-se com medicação tarja preta. Então, assim, é muito triste. Então, sempre busquem, no mínimo, 2 opiniões, para que não, né? Então, a criança, mesmo que tenha o TDAH, voltando ao nosso assunto, porque a gente, né, vai às vezes não volta, já percebo isso nos nossos episódios, mas a criança, mesmo ela, se ela for orientada da forma correta de estudar, ela vai aprender como ninguém. Porque, né, TDAH também é hiperatividade junto com déficit de atenção. Então, é déficit de atenção, não falta de inteligência. Ou seja, ela não consegue focar. Então, como é que eu foco essa criança? Como é que eu faço essa criança sentar e estudar? Qual é o método, como a Rô falou lá no comecinho do episódio? Como esta criança, como ela deve estudar? Porque cada um vai descobrir o seu jeito. Às vezes é muito visual, às vezes é muito auditivo, né? Às vezes a pessoa precisa falar, ler em voz alta para que a informação se concretize, se fixe de forma. Então, aquela criança, como é que é? Então, é a tentativa e erro, gente. Como é que meu filho, como é que a minha criança aprende mais? Como é que ela gosta mais de aprender? Porque tem isso também, né? Aí você tem que fazer desse jeito. Quando eu disse para minha filha, olha, chega da escola, faz isso. Eu falei para ela, mas eu fiquei observando. E graças a Deus, nesse momento eu estava em casa. Eu fiquei observando para ver se isso estava incomodando, se ela estava irritada, se ela estava incomodada. E aí, passou-se de 2 meses, começaram as provas de novo e as notas dela. E ela feliz da vida, porque ela tinha descoberto um caminho para que ela pudesse fixar a ideia. Então, continua, eu te cortei, né, do que você estava falando. Não, é isso mesmo. Eu sou muito... É super válido isso, porque a gente vai caminhando pelo raciocínio e, voltando a uma fala da Rô que eu acho interessante, é assim, a história, né, de ser burro ou ser desprovido de inteligência. Né? A ciência prova que todo mundo é inteligente. Quando você começa a estudar inteligência, a medição de inteligência do QI, né? E tem isso, né, não fala, é? Tem isso. O QI, que antes, lá no começo do século XX, era inteligência linguística, a inteligência, né, a habilidade em se comunicar, e a inteligência matemática, que se media o QI. Depois vem lá o Gardner com as inteligências múltiplas, né, que fala que hoje nós já temos divisões até 10 tipos de inteligência, né? Sinestésica, corporal, inteligência intrapessoal, interpessoal, musical. Ou seja, né, o Gardner provou para a humanidade que todos nós temos uma capacidade gigantesca intelectual e a gente direciona de acordo com a nossa aptidão. E, de novo, pelo que mais a gente repete, né? A minha inteligência linguística, ela foi melhorando na medida em que eu comecei a dar aula e usar a comunicação como meio de vida. Né? As outras inteligências vão ficando para trás. Assim como um músico começa a estudar com 5 anos de idade e vai
Bailarino, Um jogador de futebol, exatamente. O né? arquiteto, ou seja, então todos nós temos inteligências. E o Gardner apontou lá a inteligência, inclusive espiritual, que é a que eu mais amo, aliada à inteligência intrapessoal e interpessoal, que é como eu lido comigo e como eu lido com o outro, e aí vem o genial Goleman, que traz, nos anos 80, a inteligência emocional. Que é a intrapessoal e interpessoal, né? Exatamente. E ele esmiuçou isso em 5 mandamentos. Ou seja, nós abraçamos tudo isso e o que a gente aqui clama é que a gente use isso, tenha interesse Em conhecer. em conhecer. E assim, mesmo a gente conhecendo, né, a inteligência emocional, falo muito, dou aula sobre isso, exercito isso em casa, escrevi o livro para educação infantil, baseado na educação emocional. E, gente, e vira e mexe, eu piso nos tomates. E o mais interessante é que Imagina. a inteligência emocional, ela é desenvolvida até o fim da vida. Por conta da experiência e do autoconhecimento. A gente tá né? A gente muda conforme a gente vai envelhecendo. E as experiências também. Então, muita coisa que lá atrás te incomodava demais, hoje não faz nem cócegas. Porque a gente vai ressignificando o tempo todo. Por isso que é o barato da inteligência. O quanto é interessante você usar o que você já tem para entender o mundo melhor, opinar, né? Fazer parte. Não há nada mais gratificante do que as pessoas falarem algo e você conhecer, você saber. Do que ela está falando, gente. Exatamente. Nossa, algo assim prazeroso. A verdade. pessoa está falando de algo que eu já ouvi falar, eu sei, ou então, se eu não sei, eu tenho um mecanismo para absorver isso, para questionar, para perguntar. Eu tenho humildade de estar com pessoas que têm conhecimento maior que o meu. Eu sempre tive esse ímpeto. Eu sempre era amiga dos professores, porque eu queria sugar, né? Entendeu? A esponjinha. E o que a gente lamenta hoje, como educadoras, né, e num canal de educação que a gente vê o quanto é difícil trabalhar a educação num país em que o entretenimento tem mais valor do que a educação, a gente vem sorteia uma palavra que é inteligência e minutos antes da gente abrir a gravação desse episódio, eu li para a Rosana uma postagem que falava do axologista. Ah, é verdade. Axologista, né? É aquele profissional graduado pelo Facebook, pós-graduado pelo Instagram, e que ele movimenta as teses de doutorado dele pelo WhatsApp. E aí ele vai opinar sobre o que ele não sabe e dar mentoria sobre o que ele nunca fez. Olha o que vem. A doideira. Eu ia falar doidura. E aí vem uma palavra inteligência, porque quem usa da sua inteligência jamais sentirá o efeito manada. Sim, porque você pode olhar e falar, peraí, isso aqui é verdade ou não? Vou pesquisar, vou verificar. Fazer conexões, analisar, discutir, não faço parte disso, faço parte daquilo. Você para de achar. Sabe aquela coisa de eu não gosto? Eu sempre falo, né, Rô, quando eu digo, e às vezes eu sempre me corrijo, eu acho o quê? Eu falo, ixi, se eu acho é porque eu não sei nada. Eu sempre me corrijo quando eu uso esse acho o quê? Porque eu tô dando a entender que é achismo, que eu não sei. E é aquela história, né, Rô? Eu não gosto disso. Por quê? Eu não gosto. Por quê? Não é o assunto, então. Isso é permitido até 5 anos de idade. Por quê? Depois disso, por quê? É porque tem de vir com justificativa. Por que criança fica? Por quê? Por quê? Porque ela quer entender. Enquanto ela não entende, ela continua no porquê. Até a hora que chega uma resposta que ela fala, entendi. Aí ela para do porquê. Muito doido. Engraçado, criança, eu sigo um rapaz que é autista e sigo pelo interesse. E assim, a genialidade com que a mãe dele é o Rodrigo? O Ricardo, a Dalva, né? Que é a mãe. Gente. Sensacional. Aquela mãe lá, gente. Merece ser seguida. Aquela mãe é maravilhosa. Obstinada em amor.
E o Ricardo faz umas perguntas e ele questiona o tempo Tudo, todo. como se fosse uma criança. Eu já estava vendo a pergunta que ele fez, mãe, como é que eu fui para dentro da sua barriga? E ele tem 50 anos, se eu não me engano, agora. E ela escreveu 2 livros, né, sobre esse processo dela com ele. E é tão louca essa história da... Gente, é tão louca, essa mulher é tão maravilhosa que ela já preparou, já está determinado quando ela morrer, quem é que vai ficar com ele? Qual irmão vai ficar com ele? Então já tem lá o irmão, já está lá o irmão com já casado, já foi determinado, já está escrito, ó, é o irmão tal com a mulher que vai cuidar do Ricardo. E esta mãe está ensinando esta criança a lavar roupa, a fazer sua própria comida, para que ele não dê tanto trabalho para o irmão quando ela já não mais estiver aqui. Rô. Você falou disso, eu lembrei de um, talvez você tenha visto isso, porque eu sou alucinada, tenho respeito por essa mulher. Ela fala, ela justifica por que ela ensina, né, o lavar roupa. Ela fala, você precisa aprender a cuidar das suas roupas, você precisa escovar seus dentes, você precisa tomar seu banho e fazer sua comida. Porque se você não fizer o que você precisa fazer, alguém vai ter de fazer por você. Isso é exploração. Então, olha só, Olha, né, gente? olha a percepção. E acho que, se não me engano, o nível dele é 3. Então, enfim. Então, você dentro do processo dele, que ele tem um problema, né? A mãe trabalha para que, dentro da limitação dele de inteligência, ele possa sobreviver caso ela não esteja mais aqui. Porque, né, pela lei natural, ela vai embora antes. Pode ser que não aconteça isso, mas pela lei natural é assim que o mundo funciona. Então, é de uma inteligência emocional tamanha ela conseguir entender, conseguir fazer esse processo, não só ela, né, mas toda a família, o apoio da família. Responder, né, a todas as perguntas. Ele pergunta e ele vai multifacetando, na medida em que ela vai respondendo, e por quê, e por quê, e por quê. E a gente vê, eu vejo essas pessoas que vêm, né, na nossa ignorância terrena, o autista, ele tem uma genialidade, eles são 1000 anos à frente de nós, que temos uma inteligência pretensamente saudável e somos ignorantes, na verdade, porque a gente não quer saber. Será quem que é limitado, gente? Quem é limitado? É verdade. Quem é o limitado? Verdade. Porque eu conheço autista que é engenheiro. Ah, sim, dependendo do nível, né? Sim, dependendo do nível, né, do autismo, então, sem dúvida. Então, essas limitações, elas são limitações aos nossos olhos. Né? Porque, para mim, limitado é quem tem. E a gente vê tanta gente, né? Tantas limitações físicas e a pessoa... E a superação, né? A superação desse processo. Não ficou sentada em casa chorando, reclamando que o mundo é injusto. Foi lá e fez a diferença, né? Se superou. É um trabalho de superação sensacional. Isso é inteligência, gente. É inteligência emocional. Você vai falar, não, peraí, eu não vou ficar sentada ou vendo televisão em casa porque eu não tenho uma das pernas, eu não tenho um dos braços. Tem gente que não tem perna, não tem braço e faz pinturas com a boca. Bota o pincel na boca e vai sair pintando. Então, é inteligência emocional. Eu acho que, né, Rô? É isso, a gente se empolga. Porque senão a gente dá muita aula para vocês. É história, né? Acho que o que fica desse episódio é nós sermos gratos ao o que já vem conosco de graça e a gente desperdiça. É vergonhoso como o ser humano desperdiça a inteligência. Como o ser humano tem preguiça. E como ele se apoia na ignorância para não ser cobrado. Porque o ignorante Deus perdoa, né? Eu não sabia, então é fácil. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu fiz, desculpa, eu não sabia. Então a ignorância muitas vezes é muleta para quem tem preguiça de usar a cabeça, né? De se desenvolver e de fazer com que o mundo perceba a sua presença. Então, gente, a gente precisa de pessoas pensantes. Se a gente reclama, né, das coisas, fica em casa reclamando que isso não funciona, aquilo não funciona, mas não faz nada de diferente. Quer fazer funcionar? Começa aí, começa o seu processo, porque aí se todo mundo tiver a cabeça de fazer funcionar, a coisa funciona, mas
alguém precisa começar e a gente parte da gente, né? E de repente está aí em você uma grande ideia, né? Tá guardada Tá aí, né? guardada aí, apagada por outras questões que daqui a pouco não tem significado nenhum, ou seja, não tem significado nenhum agora. Então, usem da inteligência e tenham orgulho de conhecer. O conhecimento, a gente tem orgulho de tanta coisa idiota, de número de seguidores, de ser alto, de ser bonito, de ser rico, de ser o que quer que seja. A gente tem esse orgulho de saber, ser sábio. É isso aí. Certo? Então vamos lá, vamos para os nossos recadinhos finais. Vamos lá, Rosinha. Agora sim, curtam, por favor. E muito, tá? Vocês curtem tanta coisa aí que não é tão inteligente. Compartilha esse episódio com os amigos. Vai lá, vai compartilhar, vai para o Facebook, vai para o Instagram, né? Pede para os amigos darem aí um voto, dê um voto de confiança na gente, mostrando para os amigos, quem sabe a gente consegue aí o número de seguidores, não para babar o ovo em nós, mas sim para conversar, discutir conosco, trazer conhecimento, trocar informação. Não concordo com isso, concordo com aquilo. Isso, a gente não quer babar ovo não, gente. A gente quer gente que literalmente esteja com a gente no processo. E que faça uma diferença pro mundo. É isso aí. Ativem o sininho para serem lembrados quando novos episódios subirem. Inscrevam-se no canal. Não precisa pagar nada, não tem ingresso, não tem nada. Vai lá e inscreva-se no canal. É simples, fácil, barato. Nós ficamos tão felizes quando o nosso númerozinho. Essa semana subiram 7 seguidores. Obrigada aí, galera, que chegou essa semana. Sejam bem-vindos. Bem-vindos, muito obrigada mesmo por ter acreditado no nosso trabalho. E a gente acredita neste trabalho, a gente acredita que falou uma coisa hoje nas nossas conversas que antecedem a gravação. Não interessa o número, interessa que os poucos que estejam conosco provoquem mudança na sua vida, no seu desenvolvimento pessoal e profissional, e com certeza ele vai ser exemplo para outras pessoas, porque a gente aprende muito por exemplo. Sem dúvida. É a história da criança, né? Não é o que você fala para a criança, mas o que você faz. Exatamente. É nisso que a criança presta atenção. Então, bora? Bora. Beijo, até o próximo episódio. Até. Dá uma paradinha só para foto. All my time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen.